ao vivo, direto do plenário. Reiterando meus votos, boa tarde a todos, eu passo a palavra à Sua Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa, para o voto. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, em especial a ministra Carmen Lúcia, relatora, que mais uma vez nos brindou com um belíssimo voto e a quem eu sempre manifesto minha admiração pelo seu talento e a sua competência. Saúdo também a senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, o senhor advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco, senhores advogados, servidores e todos que nos assistem. Recebo, senhor presidente, a ação como ADI, tal como proposto pela eminente relatora, e uma vez já rememorados hoje, com precisão e o brilho costumeiros, pelo ministro Luiz Edson Fachin e pelo ministro Luiz Roberto Barroso, os fatos, os trâmites processuais e os fundamentos jurídicos do pedido, passo a resumo da declaração escrita de voto que juntarei aos autos, enfrentando, contudo, de forma um pouquinho mais detalhada, a questão preliminar pertinente ao aditamento à inicial, por se tratar do único ponto, senhor presidente, em que tenho respeitosa divergência parcial com a eminente relatora, a quem peço vênia, e a despeito da maioria que me parece já formada a respeito. Digo eu, senhor presidente, relembrando no ponto que a presente ação constitucional, ajuizada em 7 de fevereiro de 2020, tinha de início por objeto a validade do decreto 10.224, de 5 de fevereiro de 2020, publicado no dia seguinte, 6 de fevereiro, que, a pretexto de regulamentar a Lei 7.797, de 89, que criou o Fundo Nacional do Meio Ambiental, excluiu a sociedade civil do conselho deliberativo deste fundo e minou a possibilidade de participação federativa nas respectivas decisões, em afronta à Constituição Federal em seus preceitos mais basilares, segundo a tese defendida. Em momento posterior, já prestadas as informações solicitadas e depois da manifestação do advogado-geral da União, em 3 de junho de 2020, o requerente, ao argumento de que o governo federal engendrou condutas normativas de desestruturação da governança em matéria ambiental, veio a aditar a inicial com a inclusão do questionamento de outros atos normativos, quais sejam o Decreto 10.239, de 11 de fevereiro de 2020, que alterou a composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal, excluindo os governadores da região da Amazônia Legal do colegiado, a portaria do Ministério do Meio Ambiente 240, de 21 de maio de 2020, que designou os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, indicados pelos órgãos e entidades com representação no colegiado, de todos os órgãos que compõem o fundo: Casa Civil, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio. E o Decreto 10.223, de 5 de fevereiro de 2020, que, para além de ter revogado outros 299 decretos, revogou parcialmente o Decreto 6.527, de 1º de agosto de 2008, para extinguir o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, anteriormente composto por representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Casa Civil, Fundação Nacional dos Índios, do Índio, BNDES, um representante de cada governo dos estados da Amazônia Legal, além de representantes da sociedade civil, a saber, Fórum Brasileiro de
ONGs e movimentos sociais para o meio ambiente e o desenvolvimento, coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a Confederação Nacional da Indústria, o Fórum Nacional das Atividades da Base Florestal, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nesse contexto, em aditamento inicial, foi requerida, em suma, a concessão de medida cautelar para declarar a incompatibilidade do Decreto 10.224, do Decreto 10.239 e do artigo 1º do Decreto 10.223, no ponto em que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Dito isso, senhor presidente, eu aponto que, com relação aos pedidos, ao pedido consistente na impugnação do Decreto 10.239, que alterou a composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal, excluindo os governadores da região da Amazônia Legal do colegiado, e quanto ainda ao pedido C, referente ao Decreto 10.223, no ponto em que revogou parcialmente o Decreto 6.527, para extinguir o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, eu entendo, com a devida vênia das compreensões contrárias, pela inadmissibilidade do aditamento por 3 razões. E, nesse ponto, em parte, o meu voto está em consonância com o do ministro André. Primeira razão, com a devida vênia, os pedidos A e C não guardam relação jurídica de conexão direta com o pedido principal da ação, contra a validade do Decreto 10.224, de 5 de fevereiro de 2020, que excluiu, repito, a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Segundo, porque não foi instaurado contraditório efetivo sobre os pedidos, uma vez que a petição de aditamento foi protocolada posteriormente à manifestação das autoridades, do AGU e do próprio PGR. E a terceira razão diz respeito particularmente ao pedido C, pois a impugnação da validade do Decreto 10.223, no ponto em que revogou parcialmente o Decreto 6.527, para extinguir o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, é objeto específico da DO 59 da minha relatoria. Com relação, contudo, ao pedido B, circunscrito ao questionamento da portaria do Ministério do Meio Ambiente 240, que designou, como eu referi anteriormente, os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, eu entendo pela admissibilidade do aditamento, acompanhando neste ponto a eminente relatora, porquanto, na minha visão, configura derivação da alteração normativa promovida no Fundo Nacional do Meio Ambiente por meio do Decreto 10.224, ora impugnado ou impugnado nesta ação. Assim, renovando meu pedido de vênia, quanto ao aditamento inicial, eu conheço apenas do pedido B. No mérito, senhor presidente, num rápido resumo, o problema jurídico constitucional posto para a deliberação deste Supremo Tribunal Federal circunscreve-se, na minha ótica, à validade constitucional do Decreto 10.224 de 2020. A controvérsia não é nova na prática juridicional deste Supremo Tribunal Federal. Em casos recentes, mais especificamente, a DPF 622, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e a DPF 623, da minha relatoria, a questão da reformulação dos conselhos de perfil normativo e deliberativo, como o CONANDA e o CONAMA, foi analisada. A primeira delas, a DPF 622, com julgamento concluído. E a segunda,
a da minha relatoria, com julgamento suspenso por pedido de vista do ministro Nunes Marques. Colho rapidamente do meu voto na ADPF 623 as seguintes premissas que fundamentam o meu voto acompanhando o eminente relator. Na democracia constitucional, o cidadão deve se engajar nos processos decisórios para além do porte de título de eleitor. Este engajamento cívico oferece alternativas procedimentais para suprir as assimetrias e deficiências do modelo democrático, representativo e partidário. Segundo, a igualdade política agrega o qualificativo paritário à concepção da democracia, em sua faceta cultural e institucional. Tem-se aqui a dimensão procedimental das instituições governamentais decisórias, na qual se exigem novos arranjos participativos sob pena do desenho institucional isolar, com intenção ou não, a capacidade ativa da participação popular. Terceiro, ao conferir à coletividade o direito-dever de tutelar e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, no artigo 225, que o ministro Luiz Roberto, antes do intervalo, ainda lembrou, a Constituição Federal está a exigir a participação popular na administração desse bem de uso comum e de interesse de toda a sociedade. E assim o faz, tomando em conta duas razões normativas: a dimensão objetiva do direito fundamental ao meio ambiente e o projeto constitucional de democracia participativa na governança ambiental. Quarto, o desmantelamento e, mais ainda, a supressão das estruturas orgânicas que viabilizam a participação democrática de grupos sociais heterogêneos nos processos decisórios tem como efeito a implementação de um sistema decisório hegemônico, concentrado e não responsivo, incompatível, na minha visão, com a arquitetura constitucional democrática das instituições públicas e suas exigentes condicionantes. E ainda, a discricionariedade decisória do chefe do Executivo na reestruturação administrativa não é prerrogativa isenta de limites, ainda mais no campo dos conselhos com perfis deliberativos. A moldura normativa a ser respeitada na organização procedimental dos conselhos é, antes, uma garantia de contenção do poder do Estado frente à participação popular, missão civilizatória que o constitucionalismo se propõe a cumprir. O espaço decisório do Executivo não permite intervenção ou regulação desproporcional. Ainda, a Constituição Federal não negocia retrocessos sob a justificativa de liberdade de conformação decisória administrativa. A eficiência e a racionalidade são vetores constitucionais que orientam o Poder Executivo na atividade administrativa, com o objetivo de assegurar efetividade na prestação dos serviços públicos, respeitados os limites mínimos razoáveis, sob pena de retrocessos qualitativos em nome de incrementos quantitativos. Agreguei, assim, senhor presidente, as premissas constitucionais que conformam os processos decisórios democráticos e os direitos fundamentais de participação e procedimentais ambientais, o estabelecimento da competência do Poder Executivo na escolha da organização procedimental mais adequada aos distintos processos decisórios normativos de natureza administrativa. Esta escolha, todavia, há de ocorrer, reitero, no espaço da moldura democrática e dos direitos fundamentais a serem respeitados, sem os quais o vício da inconstitucionalidade é patente.
aplicando, senhor presidente, ao presente caso, as razões de decidir definidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 622, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Julgamento já concluído, reitero. E no voto que exarei na ADPF 623, sob a minha relatoria e ainda sem julgamento definitivo, por guardar em similitude com a presente, conheço desta ação e apenas do aditamento quanto ao item B e acompanho no mais integralmente a eminente relatora quanto à inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto 10.224 de 2020 e por arrastamento, já que conheci do aditamento quanto ao item B, da portaria do Ministério do Meio Ambiente 240, de 21 de maio de 2020. É o voto resumido, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, pelo voto que acaba de proferir, e passo em seguida a palavra ao ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente, ministro Luiz Fux, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes e a todos que nos acompanham. Serei bastante breve, pedindo vênia às compreensões diferenciadas. Eu acompanho a eminente relatora em totum, senhor presidente. É como voto. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Passo a palavra agora à Sua Excelência, o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, porque o ministro Lewandowski já votou. Presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimentar a eminente relatora, cumprimentar agora a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, cumprimentar todos os ministros. Presidente, como visto, trata-se de ADPF, que aborda a controvérsia relativa aos limites ao âmbito de proteção e a dimensão axiológica do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, especificamente no que diz respeito às ações governamentais de tutela do bioma brasileiro, com enfoque na Amazônia Legal. Eu gostaria também de registrar aqui a minha parcial divergência em relação ao voto da relatora quanto ao aditamento, acompanhando agora a posição externada pela ministra Rosa Weber e acho que, de alguma forma, a posição externada pelo ministro André Mendonça, salvo engano, em maior extensão. Portanto, estou me alinhando à posição da ministra Rosa Weber nesse passo quanto ao aditamento. Faço referência, presidente, apenas para citar um exemplo memorável ao julgamento da ação direta 3.540 da relatoria do ministro Celso de Mello, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência do princípio da solidariedade intergeracional. Isso já foi referido hoje aqui de maneira bastante ampla e já tinha sido também objeto de considerações profundas por parte da eminente relatora. Trata-se de precedente que cresce em relevância na medida em que os limites de resiliência dos biomas vêm sendo testados e ameaçados, um a um, colocando em xeque a integridade da biosfera e agravando o quadro de escassez dos recursos naturais, dos quais depende o futuro da humanidade. A decisão é importante por diversos aspectos. Primeiro, por contribuir para a construção de uma dogmática constitucionalmente adequada para o que se tem chamado desenvolvimento sustentável, voltada essencialmente à integração da questão ambiental no processo de desenvolvimento econômico-social. Segundo, pela enunciação dos vetores interpretativos e do substrato axiológico, que deve informar a compreensão e a aplicação de toda a legislação existente sobre o tema.
Em boa hora, surge outra auspiciosa oportunidade para que a Corte, no contexto de um grave recrudescimento dos níveis de degradação e de desmatamento da Amazônia Legal, examine o âmbito de proteção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, especificamente no que diz respeito à participação da sociedade civil nos órgãos encarregados da formulação da política ambiental. Considerando a relevância das atribuições exercidas pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente e pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, é preciso refletir com cautela sobre as normas que estabelecem a composição desses colegiados e a forma de indicação de seus membros. Nesta DPF, o Diretório 651, o Diretório Nacional do Partido Rede e Sustentabilidade impugna atos normativos editados pelo Presidente da República que, alterando o perfil institucional de órgãos colegiados encarregados da proteção do meio ambiente, suprimiram assentos reservados a representantes da sociedade civil e de governos estaduais no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente e no Conselho Nacional da Amazônia. A esse respeito, entendo que os argumentos lançados pelo requerente são capazes de demonstrar que tais órgãos não apenas oferecem proteção deficiente para valores centrais da ordem constitucional, como também constituem fator de desestabilização das garantias previstas na Política Nacional do Meio Ambiente. Há atualmente um certo consenso acerca da necessidade de engajamento cívico da questão ecológica, por meio da participação direta da sociedade civil em conselhos encarregados da agenda ambiental. São órgãos que desempenham papel fundamental para a concretização e o êxito das políticas de proteção enunciadas no direito positivo, constituindo fio condutor do regime constitucional de proteção ao meio ambiente. Esse tema é tratado na DPF 623, da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, em que se discute a validade constitucional do Decreto 9806, de 28 de maio de 2019, que não apenas reduz de 22 para 4 o número de representantes da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, como também diminui de 27 para 5 a representação dos entes subnacionais no aludido colegiado, sendo um para cada região geográfica. Na sessão de julgamento, iniciada em 5 de 3 de 2021, a relatora encaminhou o voto no sentido da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, ressaltando que as mudanças promovidas pelo decreto presidencial suprimiam relevantes canais de interlocução entre o cidadão e o poder público, acarretando as assimetrias representativas na composição do CONAMA. Nessa senda, o decreto 9806 de 2019 violaria o modelo da democracia participativa, direta e definido na Constituição Federal. Não obstante a sessão tenha sido suspensa em razão de pedido de vista formulado pelo eminente ministro Nunes Marques, o voto encaminhado pela relatora já havia sido acompanhado, até aquele momento, pelos eminentes ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. Entre as muitas razões que conduziram a relatora a concluir pela inconstitucionalidade do decreto presidencial está o reconhecimento pela declaração do Rio, hoje também já aqui referida, inclusive no voto do ministro Barroso, da importância da participação popular na definição de diretrizes e políticas ambientais, conforme transcrevo. Princípio 10. A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar de processos de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar a conscientização e a participação pública, colocando a informação à disposição de todos. Seguindo essa trajetória de fortalecimento do princípio da participação popular, foi editado em 2018 o Acordo Regional de Escazú sobre acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos ambientais para a América Latina e o Caribe. Transcrevo a redação do artigo 7º da Carta Internacional.
Artigo 7º. Participação pública nos processos de tomada de decisões ambientais. Cada parte deverá assegurar o direito de participação do público. Para isso, se compromete a implementar uma participação aberta e inclusiva nos processos de tomada de decisões ambientais com base nos marcos normativos interno e internacional. Cada parte garantirá mecanismos de participação do público nos processos de tomada de decisões, revisões, reexames ou atualizações relativas a projetos e atividades, bem como em outros processos de autorizações ambientais que tenham ou possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente, incluindo os que possam afetar a saúde. Cada parte adotará medidas para assegurar a participação do público desde as etapas iniciais do processo de tomada de decisões, de maneira que as observações do público sejam devidamente consideradas e contribuam para esses processos. Para tanto, cada parte proporcionará ao público, de maneira clara, oportuna e compreensível, a informação necessária para tornar efetivo seu direito a participar do processo de tomada de decisões. Assim, a experiência internacional demonstra que a tutela efetiva do direito ao meio ambiente depende da correta calibragem do perfil institucional dos órgãos responsáveis pela tomada de decisões em matéria ambiental. Assim, é fundamental reconhecer a necessidade de estruturar essas entidades a partir de uma composição plural e democrática, aberta, em alguma medida, a constante diálogo com a sociedade civil. No âmbito interno, esse modelo tem sido reproduzido nas legislações setoriais aprovadas pelo Congresso. É o que ocorreu, por exemplo, na instituição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e nos comitês de bacia hidrográfica. Nos artigos 34, incisos 2, 3 e 4, e 39, 2, 4 e 5 da Lei 9433, de 97, determinou que o poder público contemplasse na composição desses colegiados representantes dos governos estaduais, dos usuários de recursos hídricos e de organizações da sociedade civil. Na contramão da experiência internacional e das legislações setoriais aprovadas pelo Congresso Nacional, os decretos impugnados os atos impugnados atribuíram ao Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente uma estrutura hermética ocupada exclusivamente por representantes da administração pública federal. Cuida-se atualmente de instituições com perfil insular, hostis a qualquer proposta de abertura democrática e de pluralização do debate e, nessa medida, fechadas à participação de representantes oriundos de organizações da sociedade civil. Então, eu faço essas considerações, presidente, e digo o seguinte: a propósito do tema, rememoro que, em data recente, o Tribunal debruçou-se sobre tema análogo no julgamento da DPF 607, da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, em que se discutia a constitucionalidade do decreto presidencial que, essencialmente, alterou a composição e a forma de funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, MNPCT. Na ocasião, a Corte assentou que o decreto impugnado afrontava a Constituição Federal, pois, ao promover mudanças estruturais profundas no funcionamento do MNPCT, o ato impugnado causou embaraços para a execução das atividades relacionadas à prevenção da tortura e de outros tratamentos degradantes em estabelecimentos de privação de liberdade. De acordo com as razões elencadas pelo eminente ministro relator, que se aplicam perfeitamente ao caso ora em julgamento, as mudanças promovidas pelo Poder Executivo poderiam implicar embaraços para o funcionamento do colegiado, culminando no descumprimento de compromissos internacionalmente assumidos pelo Brasil em assunto de envergadura constitucional. Como bem explicado pelo eminente ministro Dias Toffoli, não é dado ao chefe do Poder Executivo, sob o pretexto de exercer função meramente regulamentar, desmontar política pública instituída no intuito de dar cumprimento ao texto constitucional e prevista em compromisso internacional assumido pelo Brasil. Assim, por ter como efeito prático o esvaziamento do MNPCT, a edição do Decreto 9831, de 2019, configura um abuso de poder regulamentar
e, consequentemente, também uma contrariedade à separação entre os poderes, pois acaba por condenar a absoluta ineficácia uma política pública prevista em lei. Eu repasso, então, aqui considerações na obra de Ingo Sarlet sobre essa questão do âmbito de proteção aos direitos fundamentais, os deveres de proteção do Estado e também falo sobre essa questão do dever de proteção e, por isso, também, presidente, estou apenas com a ressalva feita em relação ao aditamento pontual, na linha do voto da ministra Carmen Lúcia, julgando procedente a DPF, com base também nos seus fundamentos. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Eu consulto os eminentes pares que, na qualidade de presidente do Observatório do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça, eu tenho aqui um voto que tem uma certa densidade que não vai me permitir exauri-lo nesse diminuto espaço de tempo que sobeja para findar a sessão. Então, eu queria pedir licença aos eminentes pares para que eu comece amanhã a leitura desse meu voto. Por anuência de todos, então agradeço e declaro encerrada a sessão.